E aí, pessoal, que derrota doída. No final da tarde, início da noite deste sábado, o Grêmio foi eliminado da Taça São Paulo, mas nós temos que falar sobre isso. O que dá para tirar de uma derrota como essa, depois de um primeiro tempo fantástico do Grêmio e uma virada? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Confesso para vocês que tinha medo do jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, sei da força da base do Atlético Paranaense e o que representa o trabalho que é realizado lá na capital do Paraná. E a equipe do Atlético Paranaense foi totalmente envolvida pelo Grêmio. No primeiro tempo, o Grêmio com a escalação que durante toda a competição foi muito bem trabalhada. O Grêmio com o Arthur no gol, com o Cristiano na lateral, com a sua dupla de zagueiros, o Vieri e o João, com o Wesley na lateral esquerda, com o Mila, com o Iago, com o Cauã Kelvin como um armador, o Zinho de um lado, o Rubens do outro, Pedro Clemente na frente. E o Grêmio foi dominador. O Grêmio foi dominador. O Grêmio conseguiu impor o seu ritmo ao adversário, foi mais forte, chegou aos gols com qualidade, especialmente na qualidade do Zinho no primeiro gol. Ele vai no fundo, depois de concluir, ela volta nele, ele dribla o lateral, cruza de três dedos, de primeiro, o Rubens faz um golaço. O Grêmio abre o placar, já merecia estar vencendo com oportunidades e com ritmo, com força. Vem a sequência, uma jogada do Cauã Kelvin pelo lado esquerdo, ele encontra um passe muito bem pro Clemente, o centroavante Pedro Clemente, ele de letra joga para trás, o Iago de primeira vem e faz 2-0. Empolgante, eu diria. Empolgante. Um primeiro tempo, o melhor que o Grêmio havia feito até agora na competição. O Grêmio diminui um pouco o ritmo, o Atlético Paranaense sem entender o que estava acontecendo, o Grêmio com mais oportunidades, o Zinho em contra-ataques, o Grêmio jogando o fino da bola, os dois extremas, o centroavante, os volantes, a coisa estava funcionando. Veio um pênalti bobo, é verdade, no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, o Atlético desconta uma mão, foi fora, foi dentro. Eu não vou entrar muito na arbitragem, apesar de achar que a arbitragem foi muito mal, sobretudo num lance no segundo tempo, 2 lances no segundo tempo, que eu não aceito o erro da arbitragem, mas a gente vai chegar lá. Aí o Atlético faz aquele gol e nasce pro jogo, né? E no segundo tempo faz algumas modificações, muda o esquema de jogo, troca a ideia de bola longa, de brigar pela segunda bola e começa a pressionar o Grêmio. O Grêmio recua. O técnico Luiz Eduardo não conseguiu entender que estava sendo amassado pelo adversário, deixou que as coisas acontecessem. O Grêmio ainda assim teve contra-ataques. O Zinho, por exemplo, tem uma oportunidade, uma linda jogada também, arranques de 40, 50 metros. Ele de chapa bate, o goleiro faz excepcional defesa. O goleiro que foi uma das grandes figuras do jogo pelo lado do Atlético Paranaense, salvando em 2 ou 3 oportunidades o Grêmio de matar o jogo. Aí vem um chute muito bonito de fora, também um erro de posicionamento dos volantes, um chute de canhota, empata o jogo o Atlético. E na sequência o Grêmio atordoado ainda toma a virada. Tenta mudar, o treinador tira o Cauã Kelvin, tira o Mila, mas àquela altura já não tinha mais jogo e o Grêmio amargou uma dura derrota. Dessas de refletir os meninos, dessas de entrar no vestiário em sofrimento. Imagina nós aqui que estamos em sofrimento, eu estou machucado, parece que me machucaram assim, né? Tomei um soco, um cruzado. Por quê? Porque é bom ver o Grêmio formar, é bom ver o Grêmio jogar. A gente vive num momento em que os meninos precisam formar, eles precisam formar, eles precisam mostrar mais do que em outros momentos, porque o Grêmio contratou um time cheio, um grupo cheio e não vai faltar alguém para dizer, viu, tira ninguém daí, isso não existe, não vão ganhar. Nunca ganharam, por que vão ganhar? Vamos parar com essa história de base. Não vai faltar gente para falar. Mas o que a gente tira dessa relação de meninos aí é que tu tem alguns talentos importantes.
O Zinho, mais uma vez, mostrou que tem muito potencial. O Rubens do lado esquerdo também. O Pedro Clemente é um centroavante de posicionamento, forte, brigador, que falta um pouco de velocidade, é verdade, mas tem qualidade, tem valências importantes. O Cauã Kelvin foi na competição abaixo do que a gente esperava, jogando por dentro, atrás do centroavante. Jogou, por exemplo, menos do que jogou na última Taça São Paulo, e isso tem que ser verificado, o nível físico dele. Para mim, o grande nome do Grêmio na competição foi o Iago, junto com o Zinho, né? O Zinho, para mim, foi o grande nome, e o Iago, o segundo volante, o número 8, que joga de área a área, que participou de gols, que fez gols, né? Fez um gol contra o Picos e fez o segundo gol hoje. É um jogador que mostra qualidade. Os zagueiros são zagueiros de posicionamento. O ponto negativo, mas isso serve para todo mundo, faz parte da competição. É um gramado horroroso, mas o Grêmio conseguiu jogar bem no primeiro tempo e poderia ter, de alguma forma, garantido o resultado, mas acho que falta aí também um pouco de competição, um pouco de experiência. O adversário tinha já jogadores que haviam atuado no time profissional, o Grêmio não tem. O Grêmio tem ali o Rubens, que treinou com um profissional uma outra vez, o Zinho, que treinou uma outra vez, e era isso, entendeu? E eles sentiram. Os laterais do Grêmio hoje, mais uma vez, o lateral esquerdo foi melhor, o Wesley, o Cristiano tendo que jogar muito por dentro, num espaço de campo horroroso, a bola não conseguia parar ali, que era um lamaçal. Então, situações que a gente precisa aprender. O triste da derrota é que, se a gente acompanha aquele primeiro tempo e vence, a narrativa agora seria uma narrativa de abraçar os meninos. E o meu medo agora é que a narrativa inverta, que a gente tenha o discurso do terra arrasada, o discurso do funcionamento errado das coisas da base do Grêmio, especialmente do talento individual de 1 a 1. A competição em si, tá aqui um cara que gostaria muito que o Grêmio vencesse uma Taça São Paulo, eu quero muito, o Inter já venceu algumas, o Grêmio nunca venceu, isso me incomoda, porque eu sei o trabalho que é feito há muitos anos na base, e isso me incomoda muito. Mas a opção por times mais jovens em alguns momentos, outras vezes times mais velhos para tentar vencer, mas o que fica neste exato instante é exatamente a ideia de que o Grêmio tem alguns talentos que precisa entender e ver agora como vai ser a participação deles. Todos têm ainda idade para jogar nessa temporada a categoria júnior, o Grêmio não tem mais o sub-23, esse é o campeonato, não é o início de temporada, é o fim de temporada, então nós temos que avaliar o que pode acontecer. O fato é uma dura derrota, que teve grande visibilidade porque o enfrentamento foi de duas equipes grandes do futebol brasileiro, com investimentos em base, foi o primeiro jogo entre dois grandes, né? Até agora era jogo contra equipes menores, o Grêmio pela primeira vez, e foi a primeira vez para todos os times, que enfrentou um time de Série A, um time grande também, um time que tem muito investimento, e o Grêmio acabou sucumbindo naquele segundo tempo, afundando naquele segundo tempo, e tomando uma virada que machuca. Vamos ver como vai ser o plano do Grêmio a partir de agora, mas confesso que morro de medo que a velha narrativa contra a categoria de base retome forte. Eu já vivi isso e nós sabemos no que deu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.